E aí? Boa noite. E aí, tranquila? Tranquilo, e você? Tô bem. Quanto tempo, hein? Né? Nessa pandemia a gente tá com tempo de sobra e acabou se falando menos. Verdade. Aí, tá bonitona, hein? Botou a maquiagem maneira, o batom. Tem que reproduzir, né? Você tá me Que escutando bom, bem? cara. Bom te... Tô escutando. Você tá me escutando bem também? Porque Aham. geralmente minha live tá toda desconectada. Eu falo uma coisa, depois a voz vem depois. Tá acontecendo isso aí contigo? Não, tá Ou direitinho. tá, tá direitinho? Graças a Deus. Espero que esteja direitinho para É. todo mundo aí também. Minha amiga, obrigado mais uma vez. Não fazia, nunca fiz sábado live. Tô Nunca fazendo fiz aqui a live. primeira vez. Mas justamente assim, eu tô começando a fazer agora, a partir de hoje, né? Fazendo live aos sábados, porque justamente agora todos os sábados vai ser com integrante do nosso coletivo, né? Tudo numa coisa só, Uhum. porque eu acho que também nós temos muito o que falar. No caso seria, eu ia te corrigir, no caso você, seria na semana que vem. E aí a Mix seria agora, mas nós acabamos que a gente fez antes com ela, no dia de uma semana aí, enfim. Mas feliz por você ser a primeira aqui no sábado. É a primeira vez para mim no sábado e é só a primeira vez na live. Isso. Boa noite para Boa. todos e Ó, tem todas uma galera aí. que já Que eu tô chegando aqui. vendo, Isabela, Hilner. É isso. Ó, só para falar, galera, então, esse aqui, para quem está chegando a partir dos seus seguidores, né? É bom explicar. Gente, esse aqui é o Siri na Live. Toda segunda, quarta, quinta e sexta a gente faz. E agora abriu mais um dia, que vai ser todo sábado, com um membro, né? Enfim, um membro um membro do coletivo, tudo numa coisa só, porque eu acho que cada um tem sua experiência dentro do coletivo, mas sua experiência individual, né? E aí eu acho que tem muito que falar do nosso território, da Zona Oeste e das ações que a gente faz aqui sempre, né? Enfim, são diversas ações e hoje estamos aqui com a nossa futura médica, né? Mas que já briga aí pelo SUS como ninguém, já sabe muito da estrutura e sabe da importância. E nós vamos conversar sobre isso um pouquinho também, sobre saúde, sobre o SUS, sobre o coletivo, tudo numa coisa só, e também sobre a causa, né, das mulheres em relação ao feminismo. Não é isso, minha amiga? Isso. Que são as minhas Então é pautas isso. de maior importância, né? Sim, sim. Então é isso, meu amigo. Ó, então, ó, Isabela Anjo, né, do coletivo Tudo Numa Coisa Só, futura médica. Esse é o Siri apresentando a Isabela. Então se apresenta aí também para a galera. Tá, me apresentando, eu sou a Isabela, eu tenho 23 anos, sou moradora da Zona Oeste, sou mulher feminista e sou estudante de medicina e defensora incansável do SUS. Então essas são as principais bandeiras que eu levanto, né? E assim, isso é o que eu represento e como eu me apresento. Legal, legal. Minha amiga, a gente aqui, você sabe que nós temos sempre uma primeira pergunta que é padrão para todo mundo que passa por aqui, que eu vou fazer para você também, que é relacionado ao seu começo, né? Seu começo em relação dentro desse tema que é a saúde, né? E na sua escolha para ser médica. Como é que foi essa construção? Enfim, qual foi sua referência, o porquê da medicina e hoje uma defensora do SUS, né? Uhum. Até eu anotei aqui as perguntas que você mandou. Isso já vai contemplar a primeira pergunta, né? Por que escolher medicina? E se foi desde criança, como que foi essa escolha? Bom, na realidade, o que eu sempre quis ser desde criança era professora, né? Antes de querer ser médica, eu sempre quis ser professora. Trabalhar com educação sempre foi o que, assim, o meu principal interesse. E com o tempo, na verdade, algumas pessoas da família dizem que desde criança eu falava que queria ser a médica que tira o bebê da barriga. O que hoje em dia eu nem quero ser, mas, enfim, eu falava quando era criança. Mas o tempo foi passando e no meu ensino médio eu comecei a pensar o que eu queria
seguir, né, como profissão. E foi uma decisão assim um pouco dúbia, porque as matérias que eu mais me interessava na escola, né, na vida, era mais para ciências humanas e linguagem. Eu sou apaixonada por literatura, era apaixonada por português e ciências humanas de forma geral. Então eu pensei em fazer algo mais voltado para direito ou coisa do tipo. Só que na hora da decisão pesou não só as matérias que eu mais gostava, mas pensar na prática do dia a dia, né? Do que eu ia fazer. E o que eu sempre me identifiquei mais foi com essa questão de cuidado, né? De saúde. Então eu escolhi fazer medicina porque eu me importo e me identifico muito com essa área do cuidado. E, ao mesmo tempo, pretendo ser professora universitária, que é o meu primeiro desejo, né? De trabalhar com educação. Ira, então é isso, né? O casamento da medicina, né? E também, desde lá de nova, também a questão da educação, de ser professora, que uma coisa não está, né? Não é que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Está tudo aí no mesmo caminho. E deixa eu lhe perguntar, já está em qual período mesmo? Eu estou no 10º período. Pô, tá acabando já. E já sabe se vai fazer residência em alguma coisa, fazer mestrado? Como é que você está pensando Não, nisso? fazer eu vou. Ainda não fechei totalmente o que eu vou fazer, mas com certeza eu vou fazer tanto residência como também seguir na área acadêmica. Pretendo fazer mestrado, doutorado, o que permitir. Irado, mas não sabe o tema, o caminho mais ou menos, ou ainda está muito em aberto na sua cabeça? Olha, eu sou apaixonada por medicina de família e comunidade, né? Mas ainda não fechei totalmente se vai ser isso. Também gosto muito da parte de oncologia, né? Cuidado de pessoas com câncer. Essa área de cuidados paliativos me interessa muito também. Então, vai ser alguma coisa por aí, provavelmente. Sim, saquei. Em relação é isso, né? A medicina da família está muito ligado, eu posso estar viajando, enfim, mas ao SUS, né? Essa compreensão também do SUS na ponta, eu estou viajando. Tem tudo a ver, porque o médico de família e comunidade, ele trata da atenção primária, né? Que, assim, ao decorrer da conversa, eu vou querer falar um pouquinho sobre a estrutura do SUS, vou explicar o que é atenção primária. E, ao mesmo tempo, além de tratar da saúde das pessoas, ele trata de saúde da comunidade, ou seja, ele procura identificar os problemas, os determinantes sociais que influenciam a saúde daquela região, daquela população, daquele território, né, em que ele atua. Sim, sim. Não, é importante. E aqui, vamos então para a segunda pergunta, que eu acho que já abre uma brecha para você conversar e falar sobre a estrutura do SUS. Uhum. Vamos lá. O que é ser uma médica, enfim, uma futura médica, mas vamos colocar como médica já, né? Nesse momento de pandemia, o momento mais difícil que ninguém imaginava que nós, enfim, passaríamos, né? E quero pegar também da própria estrutura do SUS para você falar o que é essa atenção primária, porque a gente precisa muito, né? Está faltando muito esclarecimento para a população. Óbvio que a gente, enfim, coletivos, a própria mídia também teve um papel fundamental de explicar para a população de como agir e tudo mais, mas ainda falta uma estrutura melhor, uma consciência da galera. Enfim, mas mesmo assim, essa consciência está diretamente ligado a essa estrutura do SUS, que muitas das vezes as pessoas não sabem da valorização e da grandeza que é o SUS, que convenhamos, né? Teve dois papéis fundamentais nesse momento de pandemia, que foi o SUS e a Caixa Econômica, né? Os trabalhadores da Caixa Econômica. E a gente vê como é que a estrutura do Estado é importantíssima. O SUS 100% público e a Caixa Econômica 100% público, sabe? Então, assim, na pandemia, onde muitos falam, né, que é isso, uma saúde privada que nós temos que ter, né? Ou um sistema financeiro privado somente, a gente viu que na pandemia, no momento de dificuldade mesmo, quem segura sempre é o público. Então, enfim, fala um pouquinho para a gente do que é o SUS e como é que é ser médico, assim, né? Essa classe da medicina como um todo tá vendo esse momento. Olha, essa pergunta sobre o que é ser médica no momento da pandemia, eu não posso responder com propriedade porque não sou médica, mas posso falar sobre os relatos que eu tenho conversado, sobre a minha vivência em estágio, etc. Esse momento de pandemia está sendo um momento extremamente difícil para todos os profissionais de saúde. Eu acho que as pessoas focam nos médicos como os grandes heróis, mas a realidade é que
todo profissional de saúde, médico, enfermeiro, técnico, enfermagem, fisioterapeutas, maqueiros, profissionais de limpeza de hospitais estão passando por um momento de uma situação de guerra, porque estão trabalhando num volume de atendimentos sobre-humano, né? Condições de trabalho muito complicadas, utilizar aquele material de proteção é extremamente doloroso, machuca o rosto, desconfortável, Verdade. lidando com situações de gravidade, com mortes o tempo inteiro, né? As pessoas às vezes não estão tendo a noção de quanta gente está morrendo, de quanta gente está chegando a esses serviços em estado de gravidade, né? As pessoas acham assim, tá morrendo gente como sempre morreu. Não. Está morrendo mais gente do que o normal, está chegando muito mais gente em estado grave, está chegando... Os profissionais de saúde estão tendo que fazer escolhas entre quem você vai ter como investir mais ou não, porque falta recurso para ter como oferecer o atendimento a todo mundo. Então, quem eu vou poder dar um suporte de respirador e quem eu, infelizmente, vou ter que abrir mão dessa tentativa. Então, é uma situação caótica, né? Extremamente estressante, tanto fisicamente como principalmente mentalmente, né, para esses profissionais, todos os profissionais de saúde estão tendo que trabalhar em situação de guerra mesmo, tanto fisicamente como mentalmente, e com pouquíssimo recurso, né, tendo que fazer muito com muito pouco. Então, eu acho que a gente tem que parabenizar realmente todos os profissionais de saúde que estão atuando nesse momento. Então, eu enxergo dessa forma como está sendo, pelo que eu tenho escutado de relatos, as pessoas estão sobrecarregadas fisicamente, mentalmente. Não sei se é o meu ou dela. Voltou? Voltou? Para mim, voltou. Para mim, voltou. Para você, voltou? Uhum. Então, continua aí, então, os profissionais estão sobrecarregados fisicamente, mentalmente e merecem realmente todo o reconhecimento. Nesse momento de pandemia, muito tem sido falado, né, sobre o que é a importância do SUS, e eu acho que esse debate deveria ser feito sempre, não só agora, né? A gente deveria ter mais consciência coletiva da importância do SUS enquanto cidadão. Eu acho que todo cidadão teria uma obrigação moral de, ao menos, conhecer o que é o SUS, porque eu acho que conhecendo é difícil não se orgulhar, né, do que ele representa. Uhum. Então, eu vou falar um pouquinho do que é o SUS. Vou tentar falar resumidamente. Manda ver, minha amiga. O SUS foi criado, né, a criação do SUS se deu a partir da Constituição de 88, né, que na Constituição de 88 entrou lá, uma das cláusulas dela foi que saúde é um direito de todos e um dever do Estado. Até então, a gente não tinha a saúde como um direito de todos, tampouco como um dever do Estado. Antes da criação do SUS, existia o INPS, né? Que é o Instituto de Previdência Social. Então, os trabalhadores que trabalhavam com carteira assinada, eles tinham direito ao atendimento pelos hospitais e serviços, né, instituições de saúde credenciados ao INPS, né, que era chamado de INAMPS. E após... Então, isso contemplava apenas os trabalhadores que tinham carteira assinada. Todos os trabalhadores informais, todos os desempregados, todas as pessoas em situação de rua, todos os imigrantes, enfim, muitas mulheres, que naquela época muitas mulheres não trabalhavam, né? Ainda a maior parte das mulheres naquela época ainda era dona de casa, no caso. Então, ficavam desamparados e tinham que ter um atendimento em saúde, ou pagar por atendimento em saúde, ou em instituições filantrópicas, como eram as Santas Casas de Misericórdia, né, que existiam, que eram instituições filantrópicas de atendimento em saúde. Com a criação do SUS, saúde passou a ser um direito de todos, né? Então, passou a ter um dos princípios do SUS, inclusive, que é a universalidade. Ou seja, o Estado é obrigado a oferecer saúde para todos, para todo brasileiro. Para todos. Sendo ele trabalhador de carteira assinada, sendo ele trabalhador informal, sendo ele não trabalhador, sendo ele desempregado, sendo ele imigrante, qualquer ser humano que estiver em território brasileiro e precisar de um atendimento em saúde,
ele vai ter esse atendimento em saúde garantido. Isso é muito... Mudou a estrutura toda, né? Não, foi uma revolução, né? Maravilhoso. No atendimento em saúde. Então, com o SUS, a gente teve essa revolução do sistema de saúde aqui no Brasil. As pessoas falam muito mal do SUS e não entendem que em quase nenhum lugar no mundo existe um sistema de saúde público universal. É muito difícil, né? Países como os Estados Unidos, por exemplo, não tem. Ou você tem plano de saúde, ou você não vai ser atendido. Fui atropelada, tive um corte numa artéria e tô morrendo. Se você não, você vai ser atendido, mas depois vai chegar uma conta e você vai ser obrigado a pagar. Nem que você tenha que colocar a sua casa numa hipoteca para vender, você vai ser obrigado a pagar por aquele tratamento e pagar caro. Né? Aqui no Brasil, não. Você vai ser atendido independente de quem você for. O SUS vai te oferecer um atendimento gratuito. Então, isso é muito bonito. Alguns países têm sistema de saúde público universal, né? Alguns países europeus até são famosos por isso, Canadá. Mas são países, principalmente os europeus, pequenos, países muito mais ricos do que o Brasil, com uma população infinitamente menor e infinitamente menos desigual, porque a desigualdade social está extremamente relacionada à necessidade de atendimento em saúde. Então, é muito mais, vamos dizer assim, é muito mais fácil você ter um sistema de saúde que funcione num país desse. O SUS, ele atende um país de dimensões continentais, uma população enorme, um país extremamente desigual, em que pessoas passam fome, pessoas não têm saneamento básico até hoje, pessoas passam por diversas situações de vulnerabilidade, né? A maior parte da nossa população está em estado de vulnerabilidade. E ainda assim o SUS faz um trabalho muito bom. Então nós temos um dos melhores sistemas de saúde do mundo. E é um sistema de saúde público e universal, e a gente tem que se orgulhar dele. Né? O Brasil, por exemplo, tem o Programa Nacional de Imunizações, que é o sistema de vacina da gente, ele é o melhor programa de imunização do mundo. A gente oferece vacina para as crianças, para os adolescentes e para os adultos, mas a gente e para os idosos, mas a gente... É isso aí, Thaís. A Thaís está lembrando aqui que o SUS ainda é um baby, ou seja, a gente, né, as leis do SUS, né, que são as diretrizes, foram de 1990, ou seja, acabou, a gente está começando, a gente ainda tem muita coisa para aprimorar, né? E o nosso programa de vacina, como eu estava falando, é o melhor programa de vacinação do mundo. A gente oferece para todas as crianças, né, que é o que é mais conhecido, as vacinações de criança, para todas as crianças um calendário completo de vacinações de forma gratuita. Então, em quase nenhum lugar no mundo isso acontece. O nosso sistema de doação de órgão público é o melhor do mundo também. A gente não tem essa noção, porque a gente fica muito com essa imagem que a mídia passa, e que é verdade também, né, que quando alguém precisa de doação de sangue fica em filas enormes, e a gente não para pensar que em quase todos os lugares do mundo você nem teria como, porque você teria que pagar absurdos se você precisasse de uma doação de órgãos, e quase todas as pessoas não teriam nem condições de entrar numa fila para receber uma doação de órgão, entendeu? E aqui a gente oferece esse sistema de doações de órgãos público, que é o melhor do mundo, né? Então, a gente tem que se orgulhar muito. Outras coisas que o SUS faz que são, assim, premiadas, mundialmente reconhecidas como melhores ou uma das melhores do mundo, que é o programa de tratamento para doenças como tuberculose, HIV, que é feito integralmente pelo SUS. Se você tiver uma dessas doenças, você vai ser tratado pelo SUS, e o SUS vai te oferecer o tratamento completo. O sistema de doação de sangue é reconhecido também mundialmente como um dos melhores do mundo, que é um sistema de doação de sangue e hemoderivados integralmente público, e também é reconhecido como um dos melhores do mundo. Então, a gente é reconhecido mundialmente pelo nosso SUS. Então, a gente tem que, no mínimo, conhecer e se orgulhar dele, né? Em 1988, então, a gente teve essa cláusula na Constituição garantindo que saúde era um direito de todos e um dever do Estado. E em 1990, a gente começou a ter as leis orgânicas, né? A Lei Orgânica do SUS, que instituía as diretrizes do SUS. As 3 diretrizes do SUS são a universalidade, a integralidade e a equidade. O que significa isso? Que universalidade, você vai oferecer atendimento a todos,
indiscriminadamente, independente de quem for, você vai oferecer um tratamento de qualidade. Integralidade significa que você vai oferecer um tratamento integral, ou seja, você vai tratar aquele indivíduo como um todo. Você vai oferecer atenção em saúde, atenção básica, você vai oferecer saúde mental, você vai tratar aquele indivíduo respeitando as individualidades dele enquanto ser humano, você vai respeitar a dignidade dele enquanto ser humano. Isso importa, por exemplo, no tratamento de, né, que a gente está no mês, inclusive, do orgulho LGBT, né, que também é uma das pautas que eu tenho interesse particular em lutar. Então, você tem que atender esses indivíduos respeitando a sua individualidade e a sua dignidade, né? Por exemplo, no atendimento a pessoas transexuais. Isso faz parte da integralidade do atendimento, que você tem que atender aquela pessoa como um todo. E a equidade, que é o que significa a palavra equidade, né? Você tem que oferecer condições diferentes para pessoas que são diferentes, né? Você tem que oferecer atendimento mais, ou seja, você tem que investir mais onde precisa mais. Isso é equidade. Você não tem que tratar todo mundo, não é tratar todo mundo, na verdade, né? Você não tem que investir de forma igual em todos os territórios, por exemplo. Você tem que investir mais onde precisa mais. E é para isso que a gente faz os estudos, né, de vigilância epidemiológica, para identificar onde precisa de mais investimento, quais doenças, quais tipos de doença precisam de mais investimento e quais precisam de... para onde a gente vai destinar, né, o nosso investimento em saúde. Além disso, o que eu gosto muito de reforçar toda vez que eu falo sobre o SUS é que todo mundo, todo cidadão utiliza o SUS. Porque a gente tem o hábito de achar assim, eu tenho plano de saúde, então o SUS não importa para mim, né? Não é minha luta isso. Não é assim. Todo brasileiro, Você que luta. todo cidadão brasileiro utiliza o SUS, você sabendo disso ou não. Por quê? O SUS, ele engloba a atenção à saúde, que é literalmente os postos de saúde, as clínicas da família, as UPAs, os hospitais, né? Que você tendo plano de saúde ou tendo dinheiro para pagar particular, pode até ser que não utilize. Mas o SUS também engloba a assistência farmacêutica, ou seja, né, o controle de qualidade dos remédios, as pesquisas para novos medicamentos, os remédios que podem ser aprovados ou não, isso é feito pelo SUS. Então, quando eu vou na farmácia e compro um remédio, eu estou usando o SUS. Ciência e tecnologia, que é justamente os estudos para tanto novos medicamentos como novas tecnologias para a saúde, novos exames, né, novos métodos diagnósticos, por exemplo. Educação em saúde, né, que é tentar conscientizar de alguma forma, fazer campanhas que apareçam na televisão, apareçam no rádio, também é função do SUS. Gestão em saúde, regulação, vigilância, tanto ambiental, como sanitária, como epidemiológica, que aí também todo mundo depende do SUS, porque se eu vou no mercado e compro um produto, aquele produto passou pelo crivo da vigilância sanitária. Então, eu estou usando o SUS, porque a vigilância sanitária é que faz o controle de qualidade dos produtos que a gente ingere, né, que a gente consome, dos estabelecimentos que a gente come, né, restaurantes, bares. Então, a vigilância sanitária é a parte do SUS e todo brasileiro utiliza ela. Vigilância ambiental, né, para verificar determinados desmatamento, queimadas, pragas, controle de vetores de doença, tudo isso faz parte do SUS também. Então, todo cidadão brasileiro, ou melhor, todo ser humano que está em território brasileiro utiliza o SUS, sabendo disso ou não. Além disso, outra frase, eu gosto quando eu falo do SUS, de falar primeiro isso, né, que todo cidadão brasileiro utiliza o SUS. E outra coisa que é uma máxima que eu uso, quando o bicho pega, quem chega primeiro é o SUS. E a gente vê isso em vários momentos. Por exemplo, grandes catástrofes, acidentes com vários feridos, quem chega primeiro é o SUS. Se eu hoje pego o carro, sofro um acidente na Avenida Brasil, quem vai me atender é o SAMU. Primeiro eu vou para um hospital público, vou ser atendida. Depois que eu estiver estabilizada, se eu quiser, eu posso ir para um hospital particular, que eu tenho plano de saúde, eu quero ficar internada no hospital particular. Mas eu não posso sair do hospital público antes de estar estável. Por quê? Porque é uma obrigação do Estado a saúde.
Então, nesses acidentes grandes, emergências, né, que acontecem em ambiente público, como vias, ruas, quem tem que garantir que você vai ter um atendimento é o SUS. Então, se eu tomar um tiro na rua, alguma coisa do tipo, primeiro eu vou para um hospital público, né? Na hora da emergência, quem chega primeiro é o SAMU. Depois que eu estiver estável, eu posso ser transferida, se eu quiser, para um hospital particular. Quando a gente tem essas grandes pandemias, né, ou epidemias, quem chega primeiro é o SUS também. Quando a gente teve aquele surto de febre amarela que assustou todo mundo, quem foi que ofereceu vacina para todo mundo? Foi o SUS. Né? A gente tem uma endemia, né, de dengue, dessas doenças, né, causadas pelo mosquito, que também quem faz um controle legal delas é o SUS. A gente agora está vivendo um momento de pandemia. E, de novo, quem está chegando primeiro é o SUS. Em todas as estratégias que estão sendo desenvolvidas no enfrentamento ao coronavírus, o SUS está presente. A gente está estudando uma possível vacina que possa começar a ser fabricada até o final do ano. Também está sendo desenvolvida pelo SUS. Né? As pesquisas estão sendo feitas aqui no Rio de Janeiro, especialmente na Fiocruz, que é uma instituição pública também. Então, eu acho que esse momento é um momento que a gente tem que parar para pensar que um Estado forte é muito necessário, né? Principalmente na hora da dificuldade. E a saúde, estar no comando do Estado é fundamental, porque na hora que a gente precisa de verdade, é o Estado forte que faz diferença. Né? Aqui, nesse momento, a gente está vendo o quanto o SUS está sendo importante nesse combate, né, à pandemia. E nesse momento também está sendo bom para as pessoas refletirem que, assim, será que essa visão que todo mundo tem do SUS, de que é péssimo atendimento, será que é verdade? Porque tem morrido tanta gente em hospital público como também em hospital particular. E aí, se a gente parar para refletir bem legal, assim, não só no momento de pandemia, mas vamos pensar nos anos anteriores. Quem tem plano de saúde, quando vai no hospital, não pega fila mesmo? Porque eu pego. Eu já fui em hospital particular e teve fila, teve espera de mais de 1 hora até. E eu já, em UPA, trabalhando, dando estágio, eu já vi gente ser atendida em menos de 20 minutos. Então, a gente tem que parar para pensar, será que realmente é tão discrepante? Será que não é só uma questão... Eu não estou falando que as instituições privadas talvez ofereçam um serviço melhor, sim. Quem tem mais dinheiro realmente consegue um serviço melhor. Mas se a gente for parar para pensar bem, esse serviço melhor quase sempre está associado ao luxo, a conforto, não necessariamente a realmente o melhor atendimento. Né? O que é necessário realmente para o seu atendimento, para aquela situação ali de vida ou morte, quase sempre o SUS oferece, entendeu? Então, talvez no hospital particular você teria mais conforto, mais dignidade de atendimento, eu concordo com isso. Mas eu acredito que o nosso SUS oferece tudo que é necessário em atendimento em saúde. Eu acho que o SUS ele é incrível na sua diretriz. Eu acho que ele tem problemas de falta de recurso e de gestão, né? Mas se você for ler direitinho e ver o que são as diretrizes do SUS, você vê que se ele fosse feito exatamente da forma que está escrito, seria o melhor dos mundos, né? Claro que ainda tem que aprimorar muita coisa e a gente tem que pensar que existe um plano de sucateamento do SUS, né? Que ele está muito relacionado, por exemplo, à inserção da iniciativa privada no SUS. Aqui no Rio de Janeiro, isso está representado pelas organizações sociais, por exemplo, que estão aí desde o governo do Eduardo Paes e estão fazendo um sucateamento cada vez maior das nossas instituições de saúde. A PEC 95, que foi feita no governo Temer, né, que gerou o congelamento de gastos por 20 anos, né? Isso também contribui de forma absurda para o sucateamento do nosso serviço de saúde, né? No ano de 2019, a gente perdeu cerca de mais de 9 bilhões de reais em investimento de saúde por causa da PEC do corte de gastos. Então, a gente tem um plano claro de sucateamento do SUS, né? A gente tem um plano claro também de disseminação
de desinformação e de uma imagem negativa do SUS pela mídia, o que a gente entende que é necessário porque os planos de saúde e as instituições privadas são grandes financiadores das redes grandes de mídia. Então, vale a pena a mídia disseminar desinformação sobre o SUS, né? E uma visão equivocada, uma visão negativa sobre o SUS. Então, eu acredito que sim, a gente está passando por um processo de sucateamento, a gente tem problemas no atendimento, né? Diversos problemas, e esses problemas a gente tem que, primeiramente, conhecer o SUS, se orgulhar dele, para poder cobrar melhorias, para poder lutar pelas melhorias que a gente precisa, né? Acho que eu estou olhando aqui as outras perguntas. Só isso? Eu estou olhando aqui as outras perguntas. O que eu acho... Não, eu vou te perguntar, calma aí. Deixa eu te falar, porque foi assim, ó. Isabiana, fala um pouquinho sobre o SUS. Siri, senta aí que eu vou te dar uma aula. Foi uma aula, minha querida, que você acabou de dar pra gente, de verdade, assim, só tenho que te agradecer, porque eu aprendi já muita coisa aqui, porque é isso, né? A gente está aí no dia a dia da política e tal, já te ouvi bastante também, só que a gente vê como você cada vez mais está mais preparado, e a forma do conhecimento que você mostrou pra gente aqui é uma forma simples, sabe? Com muito conteúdo, com uma simplicidade, com uma humanidade muito grande. Só tenho que te agradecer. Obrigado por essa resposta, de verdade. E teve uma coisa que na sua fala, além de todo o processo do SUS, e que tem essa demonização do SUS, mas tem uma coisa muito sutil, que para mim é muito importante, que quebra essa demonização de toda a gestão do Estado, né? Que é o seguinte, o SUS é um baby, ainda nós estamos aqui em pouco tempo, né? É isso, sim, para a dimensão que é o SUS e é uma coisa ad eterna e assim nós vamos lutar, tem uma coisa que é uma falácia da mídia, da grande mídia e tudo mais, que está muito inserida na nossa população, que é o seguinte, da não gestão do Estado, daquele profissional do Estado que é cansado, que não faz nada. Peraí. O SUS, ele tem ali uma teoria e tem a questão de ser implementado. E essa implementação vem de gente muito competente que trabalhou e muito para pegar um país que é de dimensão continental e de ponta a ponta o SUS está presente. Isso demanda de muita gestão, coisa que muita gente fala, fica demonizando, né? O sistema público, essas pessoas não sabem gerir, não sabem implementar. Espera aí, a gente vê o seguinte, que tem, ao mesmo tempo que tem diversos profissionais, né, da saúde pública, de políticas públicas, implementando o SUS, ao mesmo tempo, dentro dessa mesma estrutura do Estado, tem essa negativa de tirar o investimento, mas mesmo assim, há uma galera, né, tem uma galera de todo o Brasil que dá nó em pingo d'água para o SUS ser implementado e realmente atender a população, como você disse, né? Você querendo ou não, o SUS está presente. E querendo ou não, que o SUS está presente é porque teve muita gente com competência técnica e de gestão para ser implementado. Não sei se, enfim, foi só uma coisa que eu veio aqui na minha mente, mas que possivelmente isso também é muito claro para você. Uhum. Sobre isso eu gostaria de falar, assim, que na minha opinião é justamente o contrário, né? Essa questão de o funcionário público é preguiçoso, oferece um serviço de má qualidade. No atendimento em saúde, a gente vê justamente o contrário, porque a partir do momento, da implementação das OS, que são as organizações sociais, que são empresas privadas que entram para receber um financiamento público e fazer a gestão de algum hospital, de uma UPA ou de qualquer instituição de saúde. A partir do momento que essas empresas entram, a gente vê que houve uma precarização do serviço. Ou seja, essas empresas oferecem contratos precários para os funcionários, né? Não oferecem um sistema de concurso e um vínculo de trabalho forte, como são os vínculos, né, de estatais, né, de contrato público. Essas empresas, elas
teoricamente vem para oferecer uma maior produtividade, uma maior eficiência de trabalho, e não é o que a gente viu na prática. O que a gente vê na prática é um desvio de dinheiro histórico que agora está sendo denunciado, né? A gente tem visto nas últimas semanas saindo na mídia direto sobre o desvio de verba das OSs, mas na realidade isso está desde a implementação das OSs, isso acontece, esse desvio de verba, essa má gestão feita pelas OSs, essa precarização do trabalho, né, que foi gerada. Os trabalhadores contratados por OS, eles não criam um vínculo com aquela instituição de serviço, como ele criaria se fosse um servidor público que trabalha lá há muitos anos, que sabe que vai passar muitos anos da sua vida ali. Então, são contratos temporários, precários. O trabalhador não cria um vínculo com aquela instituição, nem com aquela população em que ele trabalha. Então, o que a gente vê na realidade foi que a entrada da iniciativa privada, na prática, foi uma piora do atendimento, né? Ela foi uma precarização ainda maior dos serviços de saúde. Então, eu acho que no quesito SUS, a iniciativa privada, quando entrou, ela fez o contrário do que ela se propunha, que seria melhorar o atendimento, melhorar a produtividade. Saúde não pode ser vista como produtividade. Saúde não é para ser uma mercadoria. Não é para você atender o máximo possível no menor tempo possível. Não, saúde é para ser feita com qualidade. Qualidade, né? Exatamente. Com qualidade, exatamente. E aí... E minha amiga, vem cá. Fala. Tá, eu vou terminar aqui sobre essa pergunta, porque antes eu tinha falado que ia falar um pouquinho sobre o que é atenção primária e acabei não falando. Então, um dos princípios do SUS também é a hierarquização. O que é a hierarquização, né? Significa que o SUS, o sistema de saúde, ele vai ser feito em diversas esferas. Nessas esferas entra a atenção primária, que é o atendimento básico em saúde, que deve ser feito principalmente com foco em prevenir doenças, ou seja, seria aquele atendimento que você faz rotineiramente. Eu frequento, eu visito o meu médico, agora com o sistema de saúde de família, eu visito o meu médico de família regularmente para fazer um check-up da minha saúde, ver como é que eu estou, fazer prevenção de doença. E fazer um acompanhamento das doenças crônicas que aqueles indivíduos têm. Ou seja, se eu tenho pressão alta, eu vou cuidar da minha pressão alta lá no sistema de atenção primária, no serviço de atenção básica, para eu manter essa minha doença crônica controlada, né? Mantê-la estabilizada e controlada. A gente tem a atenção secundária, que são para momentos de agudização, momentos de emergência, por exemplo, que são as UPAs e alguns hospitais que você vai quando você precisa de uma emergência. Eu me machuquei, eu quebrei a perna, ou eu tive um pico de pressão, eu tenho pressão alta, mas eu tive um momento de agudização, eu vou precisar de uma emergência. Então, eu posso ir para um serviço de emergência, que é a atenção secundária. Tem a atenção terciária, que já é para internações e procedimentos mais complexos, que são os hospitais, os grandes hospitais, por exemplo, entra aí os hospitais universitários, que eu posso falar porque são os hospitais que a gente estuda, né, nós estudantes. Esses fazem parte da atenção terciária, que engloba os procedimentos mais complexos. O nível mais complexo possível seriam os hospitais que fazem transplante, que fazem doação de sangue, esse tipo de coisa, né? Transplante de órgãos, grande cirurgia cardíaca. Isso tudo, inclusive, tudo isso é oferecido pelo SUS. Então, no mundo ideal, a atenção primária, ela tem que ser o principal foco, ela tem que ser a mais valorizada. Porque se você tem uma atenção primária que funciona, você tira a sobrecarga de todo o resto do sistema. Se você tem um sistema que previne doença e que controla doenças crônicas, você esvazia os hospitais, você esvazia as emergências, você diminui a necessidade de cirurgias, de internações. Por quê? Porque você consegue prevenir as doenças e você consegue estabilizar aquelas doenças que são crônicas. O que a gente vê é justamente o contrário. Toda vez que a gente tem corte no orçamento de saúde, as áreas que mais sofrem sempre são saúde mental e atenção primária. A gente, inclusive, fez uma ação aqui na Zona Oeste falando sobre isso, né? Foi em 2018 ou 2019 que a gente fez? Foi, acho que foi.
Acho que foi que a gente 2018 fez, que foi quando... ou 2019. Eu acho até que foi 2019. Foi um momento que teve Eu também um acho. corte, né, de verba importante na atenção primária. Foi feito um desmonte de diversas equipes de saúde de família. Aqui na Zona Oeste, várias equipes foram desmontadas e a gente fez uma atividade para conscientização sobre isso exatamente. Porque toda vez que tem corte de verba em saúde, os primeiros lugares que mais sofrem sempre são a saúde mental e a atenção primária. Então, não faz sentido. A atenção primária é extremamente desvalorizada, as pessoas não têm acesso, muita gente deixa de fazer um acompanhamento porque não consegue dispensa do trabalho, porque acha que não precisa, então as pessoas acabam não fazendo um controle adequado das suas doenças crônicas e nenhuma prevenção de doenças. Acaba que fica sobrecarregada as UPAs, que ficam lotadas, porque as pessoas ficam muito mais com risco de ter uma emergência, né? Então, assim, para dar um exemplo bem claro, assim, bem visual, vamos falar sobre pressão alta, que é uma coisa que todo mundo já conhece alguém que tem na família. Como seria o mundo ideal? Eu, Isabela, frequento o meu médico de família na clínica da família regularmente e eu vou perceber rápido quando a minha pressão começar a subir. Peraí, que eu acho que travou aqui. Eu tô te ouvindo, mas travou exatamente. Gente, foi só... No caso, foi ela ou fui eu que travou aí? Quem puder falar, por favor. Tá me ouvindo? Eu tô. Travou sua imagem, na real. Será que volta sozinho? Volta, geralmente então volta. Eu vou continuar falando, então, porque senão... Eu tô te ouvindo. Gente, peraí. Quem puder falar aí, se realmente dá para ouvir a gente, só que tá travado, só pra gente ter noção. Aí, travou a Bela. Mas, Larissa... Acho que voltou. Aí, voltou. Fala. Tá. Voltou. É o que eu tava falando, sobre pressão alta. Como seria no mundo ideal? Eu, Isabela, frequento meu médico de família regularmente. Assim que a minha pressão começar a subir, eu vou identificar lá. Começou a ver que a minha pressão está alta, eu vou identificar antes de me causar qualquer problema. Vou começar a tratar, né? Vou começar, se for necessário, tomar o remédio todo dia, vou estabilizar. E vou conviver com aquilo normalmente. O que acontece, a chance de eu ter uma emergência, ou seja, de eu ter um infarto de repente, vai ser muito menor. Porque eu estou me prevenindo, né, essa situação de risco. O que acontece na realidade? As pessoas não frequentam o seu médico de família com regularidade, a pessoa não faz essa prevenção, não faz essa descoberta precoce de uma doença crônica. Quando é que ela vai descobrir que ela tem uma pressão alta? Quando acontecer uma emergência. Ou seja, de repente eu vou infartar, vou ter que ir direto para uma UPA, para uma sala vermelha da vida, para ficar internada, fazer uma cirurgia, para, de repente, né, ter que fazer uma angioplastia, né, que é uma cirurgia que faz quando tem infarto. Então, eu vou ocupar uma vaga no hospital, numa emergência que eu poderia... Que se eu fizesse o caminho certo, que é o foco na atenção primária, eu iria tirar essa sobrecarga do sistema. Né? Então, literalmente, a gente deveria ser o contrário. A atenção primária deveria ser o maior investimento, né? Que seria para prevenir. O maior investimento e mais incentivado com... Desculpa, Bela, cortar. É o maior investimento e, ao mesmo tempo, a conscientização deveria ser 100% para justamente as pessoas ter essa prevenção e não precisar chegar no limite ao ponto de, enfim, né, de sobrecarregar o sistema. Isso, exatamente. Aí vale a pena, já que a gente está falando que quando faz corte, geralmente é saúde mental e atenção primária, né, a gente valorizar que a gente conseguiu aqui para a Zona Oeste um investimento, né, na saúde mental, que é uma área muito estigmatizada, sofre muito preconceito, então também tem muito pouco investimento e seria muito importante a gente dar cada vez mais valor, né, para a saúde mental. Né? Agora a gente está falando também muito mais sobre isso. Verdade. E tem que falar mesmo. É verdade, gente. Só para colocar o seguinte, né? A gente, como coletivo, nós fizemos uma pressão e aí conversando também, enfim, né? Através da nossa construção coletiva, a gente vai tendo diretamente influência, né? E aí eu fui lá e pedi uma verba, enfim, uma emenda parlamentar do Glauber Braga de R$1 milhão. E aí nós fizemos essa emenda participativa, foi, enfim,
é para acontecer esse ano, né? Isso ano passado. Fizemos essa emenda participativa de R$ 1 milhão e a galera que estava no dia lá fazendo, destinando para onde seria essa emenda de R$ 1 milhão, foi decidido para a saúde mental da Zona Oeste, estritamente aqui na AP5, né? 5.1, 5.2, 5.3. Então é muito importante colocar e é isso, uma conquista nossa, né? Exatamente. E Bela, também falando sobre isso, falando do coletivo, e dizendo também que nós já fizemos, que não é só de goela, né, Bela? É simplesmente nós falamos, mas nós estamos fazendo incidência direta na sociedade para conscientização. E aí, minha amiga, voltando aqui, já é outra pergunta, eu acho que a gente pode falar um pouquinho do nosso coletivo, né? Porque você deu uma aula para a gente aqui, todo mundo só tem que te agradecer, ainda bem que vai ficar gravado aqui também, para falar um pouquinho do nosso coletivo, que é o seguinte, quando eu estou aqui. Falando no nosso coletivo, conta um pouco para a gente de que forma foi que você chegou até o coletivo, né? E qual a importância de trabalhos coletivos na nossa região. Tá, como eu cheguei no coletivo? Eu cheguei ao coletivo em 2016. Eu vim trazida pelo Hugo, que é um amigo meu já de antes, né, de longa data. Ele já participava do coletivo e na campanha de 2016 ele viu que tinha meu perfil, que eu ia me interessar por participar também, e me chamou. E falou, Isabela, vamos conhecer a galera, eu acho que vai ser a sua cara, você vai adorar. E eu entrei em 2016, já entrando na campanha para vereador, né, que a gente lançou o Siri, né? Para quem não conhece o coletivo, a gente elegeu, entre aspas, um de nós para lançar em candidatura política para a gente representar o que a gente acredita para a nossa região, que é a Zona Oeste, dentro das cadeiras, né, dentro lá das cadeiras governamentais. Então, a gente lançou uma candidatura para vereador, né, em 2016. A gente fez uma campanha linda, coletiva, toda construída na base das doações e tanto de dinheiro como de tempo de todo mundo. E foi ótimo. E depois de 2016 eu fiquei. Também participei da campanha de 2018, que foi para deputado estadual. E dentro do coletivo, eu acho que é uma importância para a região, porque aqui na Zona Oeste a gente tem uma carência muito grande desse tipo de iniciativa, né? Isso tem tudo a ver com a minha entrada no coletivo, porque eu sempre me interessei muito por política e ficava muito desanimada de reparar que tudo estava sendo feito no eixo centro-zona sul, né? E aqui, onde eu moro, onde eu tenho minha identificação, né? A Larissa tá lembrando, não recebo R$1, tô na rua por ideal, que a gente cantou muito nas duas campanhas. E assim, isso me incomodava muito, perceber que todas as iniciativas políticas eram feitas no centro, Zona Sul. Então, quando eu vi que existia uma galera que estava querendo fazer política aqui no Zona Oeste, eu super me interessei, né? Porque a gente vê muitos políticos entrando aqui da Zona Oeste, mas que não fazem absolutamente nada pela nossa população, né? Que eles estão ali para ser mais do mesmo. Políticos que vão entrar, vão ficar recebendo dinheiro e não vão fazer nada para melhorar realmente a vida da população. Então, a gente está aí para quebrar um pouco isso. E para além dessa parte de política, o coletivo também tem iniciativas práticas, né, dos nossos projetos sociais, que também me interessaram muito. Eu participei ativamente de alguns projetos, né, que a gente, no coletivo, para quem também não conhece, a gente tem uma estrutura que a gente tem vários projetos. E cada membro do coletivo participa do que se identifica mais, não é obrigatório você participar de todos. Eu, particularmente, participei de um projeto que era a Biblioteca Itinerante, lá em Barra de Guaratiba, que eu gostei muito, né? Barra de Guaratiba é um lugar aqui perto, né, de Campo Grande, eu sou de Campo Grande, e a gente fazia uma biblioteca, a gente montava uma estrutura numa pracinha de lá, com uma lona, e colocava livros para todas as crianças. Aí fazia lanche para essas crianças, brincadeiras lúdicas, e fazia de 15 em 15 dias, né? Começou uma vez por semana, depois ficou de 15 em 15 dias. Aí a criança devolvia o livro que ela leu antes, pegava um livro novo. Isso a gente incentiva a leitura dessas crianças, a gente faz essas atividades de brincadeiras lúdicas com as crianças, a gente oferecia lanche, então também muitas se interessavam mais por causa do lanche, né? As famílias. Fizemos festa de Dia das Crianças, de Natal, dando presente para todas as crianças, oferecendo uma festa com brincadeiras, toda a estrutura.
Então, é muito interessante esse projeto, eu gostei muito dele, né? Super me identifico. Eu também participei do Ozona Oeste Quer Saber, que é um projeto que a gente faz, que a gente leva debates políticos, sociais para praças públicas. A gente ocupa praça pública e faz algum debate sobre algum tema que esteja relevante naquele momento, né? Que esteja saindo muito na mídia, ou seja, algum tema que está saindo naquele momento, a gente ia para uma praça pública, chamava 2, 3 pessoas que tinham expertise no tema, de preferência pessoas diversas, né, de opiniões diversas, para fazer um debate. Quem quisesse chegar podia sentar e participar, e eu acho isso muito bom, porque eu sou muito a favor da gente ocupar os espaços públicos, eu sou muito a favor da gente incentivar debates de forma geral, né, de modo geral. O debate ele é muito importante, você entrar em contato com opiniões diversas, você escutar a opinião do outro, você escutar o que as pessoas têm a dizer, você conhecer a população daquela região, isso me interessa muito particularmente. Então, eu também gostei muito desse projeto. E a gente tem outros diversos projetos no coletivo, e eu acho que a importância é essa, é oferecer tanto projetos práticos para a Zona Oeste, como também essa questão política, né, que foi um dos motivos que me motivou a entrar, que da gente eleger um de nós para poder representar ali dentro, institucionalmente, o que a gente acredita. Verdade. Minha amiga, deixa eu lhe perguntar, porque faltam 8 minutos, e muito bom você, assim, a forma que você coloca da importância do coletivo, né? Citando os projetos, relatando os projetos, mas também, assim, da concepção geral, que é a gente simplesmente colocar um outro projeto dentro dessa Zona Oeste, que não aguenta mais esse mais do mesmo, né? De uma ponta a outra da Zona Oeste, você vê que o tipo da política é sempre a mesma coisa, e essa política não tem projeto de cidade, né? E a gente sempre fala, né? É um projeto que é da Zona Oeste para a cidade. Não somente da onde sempre foi, né? Da Zona Sul, Centro e Tijuca para cá, mas a gente pensa a Zona Oeste como um todo e a partir da cidade, do direito à cidade, né? Muito importante você colocar isso. Outra coisa, para a gente finalizar aqui, que faltam 7 minutos. Enfim, sobre o feminismo, ó. Tem 2 aqui. Eu vou fazer as 2, você condensa elas. Pode ser? Fechou. Olha só. A Zona Oeste é uma região onde nem sempre é fácil tratar as pautas identitárias. Como você vê o feminismo na nossa região? E a outra é o seguinte, para você condensá-lo. Quando você conheceu e entendeu o que é feminismo, como o feminismo influencia diretamente na sua vida. Aí você encaixa aí. Tem 6 minutos. Tá. Eu não tenho um marco assim que eu identifique quando eu conheci o feminismo, mas eu acho que, como todo ser humano, eu fui socializada dentro de uma sociedade machista. Então, como todo ser humano, eu sou machista, né? Eu tenho machismo enraizado dentro de mim. E em vários momentos, né, da minha vida, eu reproduzi muitas dessas coisas. Se eu olho para mim mais nova, em muitos momentos eu reproduzi isso. Eu falei coisas que hoje em dia eu não falaria. Como todo ser humano, né? Não só mulheres como homens, todos nós somos formados numa sociedade machista. Então a gente reproduz esse machismo. Cabe a cada um de nós querer desconstruir isso ou não, né? E eu fui sentindo essa necessidade de desconstruir ao longo dos anos, né? Eu estudei num colégio federal, eu estudei no Setur, que é o Colégio da Rural. Ali eu já comecei a mudar muito a minha visão de mundo, a abrir muito a minha cabeça. Eu tive professores incríveis que ajudaram muito a abrir minha cabeça. Eu sempre fui uma pessoa, né, apesar de ser uma menina, né, uma mulher, que gostei de fazer muitas coisas. Eu praticava judô, então eu fazia judô lá na Gávea, que é um lugar super longe, então eu tinha que ir de Campo Grande para lá. Eu fiz curso, quando eu fiz pré-vestibular, lá na Barra da Tijuca, que também é super longe de Campo Grande. Eu estudei em seropédica, então eu me vi nessas situações de perceber que nada era tão fácil para uma mulher, para uma menina, né? Que a gente não podia andar segura na rua. A gente sempre anda com medo, a gente sempre ouve assim, mas você é menina, você não pode fazer esse tipo de coisa, né? Você vai ser assaltada, vai ser estuprada. E isso sempre me gerou incômodo. Isso nunca foi natural para mim. Eu vou naturalizar que porque eu sou menina, porque eu sou mulher, eu não posso estar em determinados ambientes, eu não posso fazer determinadas coisas. Não. Isso me gerou sempre um incômodo. Então, a partir desse momento, eu comecei a conhecer o feminismo
E eu levo, comecei a aprender mais sobre, e eu levo o feminismo no meu dia a dia, em tudo que eu faço, né? Eu tento, com naturalidade, introduzir o feminismo em todos os espaços que eu vivo, né? Oferecer tratamento igual a homens e mulheres, lutar para mostrar que não tem que ser diferente quando eu vejo alguém tratando com diferença. Então, eu acho que eu levo o feminismo para tudo que eu faço, né? Em todos os ambientes que eu tô, eu levo essa minha luta de direitos iguais, tratamento igual para homens e mulheres, oferecimento de condições para que as mulheres possam estar onde elas quiserem, possam fazer o que elas quiserem. Então, aqui na Zona Oeste, especificamente, é um local extremamente machista, extremamente reprodutor dessas ideias retrógradas, perigoso, né? As mulheres aqui também, não só as mulheres, né? Toda a população, por ser um ambiente mais pobre, né? Ele tem menos investimento. Então, a gente não tem transporte público de qualidade, a gente não tem segurança pública de qualidade. Então, quem sofre mais sempre são as pessoas pobres e principalmente as mulheres, né? Então, a gente tem uma segurança pública que não funciona, transporte público que não funciona. Quem vai sofrer mais com isso são as mulheres, porque a gente vai estar na rua desprotegida, com pessoas que perpetuam o machismo, a taxa de violência contra a mulher aqui é altíssima. Então, a gente tem que começar a falar sobre isso. Aqui a gente tem dificuldade de falar com esse nome, feminismo, porque as pessoas têm um preconceito, né? Como as pessoas não tiveram muito acesso a essa informação, a esse debate, a gente tem que tentar introduzir com naturalidade, que é o que eu acredito. Eu acredito que nenhuma mudança se dá com violência. As grandes mudanças se dão, né, com naturalidade, introduzindo as coisas com amor. E eu acredito assim, eu gosto da minha vida, eu gosto de tentar mudar as coisas dessa forma. Não mudar nada na base da violência e não achar que vai mudar o mundo de uma hora para outra. A gente tem que... Isso é a minha visão, né, de mundo. Eu acho que é passo a passo e devagar e com naturalidade. E isso está muito entranhado na base do coletivo, né? Que é a transformação. Só que, como a gente diz, né? A pedra filosofal do coletivo é o amor. Minha amiga, olha só, tenho 2 minutos aqui para finalizar com você. Eu só tenho que te agradecer. Saudade imensas das nossas reuniões, o fuzuê, meu Deus do céu, mas tem que dar certo no final. Saudade de você, tá? Deixa eu te contar uma coisa aqui, perguntar uma coisa. Falta 1 minuto e 50. Um livro. Um livro? Ai, assim do nada? Do nada. Eu tinha que ter pensado antes. Mas qualquer um do Drauzio Varela. Estou, inclusive, indicando porque vale a pena. Irado. Irado, irado. Uma série ou uma música? Ai, gente. Eu não sou muito de assistir série, não. Música, pra mim, uma música que eu amo é Paciência, do Lenine. Irado. Minha linda, olha só, muito obrigado. Todo mundo, muito obrigado. Isso aqui todo sábado agora vai ser com alguém do coletivo Tudo Numa Coisa Só, porque eu acho que a gente tem muito para falar e valorização do nosso território, que é a Zona Oeste. Não só Zona Oeste, para outros lugares também. Mas, enfim, quem quiser conhecer, né, Bela, nosso coletivo Tudo Numa Coisa Só, procura aí no Instagram ou no Facebook também, ou manda uma mensagem que a gente encaminha, porque temos muito o que dizer. E, Bela, tem aí 25 dias para falar. O que você manda? Tá bom. Eu queria agradecer também, mandar um beijo para todo mundo que está assistindo e falar que todo brasileiro tem a obrigação moral de, no mínimo, conhecer o SUS. E eu acho muito difícil, conhecendo, a gente não se orgulhar dele e não entrar em defesa, né, dessa grande riqueza que a gente tem, que é esse sistema de saúde público e universal. Então, eu acho que a minha dica é essa: conheçam o SUS e vai ser difícil vocês não quererem defender ele depois disso. Irado. Gente, no 3, a gente vai dar um sorriso aqui, vocês vão printar, vão postar nas histórias, marca a gente que a gente reposta. 1, 2, 3. Beijo, minha linda.